Como reconhecer um discípulo? Domingo passado cobrimos esta primeira maneira, que é através do amor pelas pessoas. E hoje vamos ver através dos frutos produzidos. Só para recordar um pouquinho como que podemos ser reconhecidos pelo amor às pessoas. O padrão do amor é o próprio amor de Jesus, não é o amor nosso. O amor nosso é muito interesseiro, o amor nosso é muito egoísta, o amor nosso está baseado quase que tão somente na nossa paixão, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. O amor de Jesus é diferente. Como que é, então, esse amor de Jesus? O mestre ilustrou esse seu amor através daquela cena que impactou demais os 12 discípulos e até hoje impacta muito as nossas vidas quando lemos e meditamos sobre ela. Aquela famosa cena do lava-pés, Jesus lavando os pés das pessoas. Um trabalho que era de responsabilidade de um escravo ou de uma mulher. Lembrando que na cultura antiga daquele primeiro século e naqueles séculos um pouco antes e um pouco depois, a mulher não era reputada com a honra com que Deus a fez. Estava lá embaixo, na escala de valores humanos. A mulher, um escravo, um animal ou uma coisa, não era diferente. Jesus, a gente vai perceber um pouquinho mais adiante que ele restabeleceu no ensino o devido lugar com que Deus colocou a mulher. Não abaixo do homem, não como uma coisa qualquer, mas ao lado dele. Ao lado dele, igual a ele. Jesus, sendo o Senhor e o mestre, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que o amor não é sentimento. O amor é expresso através de serviço. O amor é expresso através de atos concretos em favor das outras pessoas. Ao lavar os pés dos discípulos, diante daquela interrogação de Pedro, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus mostrou que há uma relação entre o lavar com água e o lavar com sangue. Quando ele disse para Pedro, olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aí ele fez uma ponte de ligação entre os assuntos, apontando para o sacrifício que ele realizaria na cruz. O sangue é que nos lava por dentro. Lava os nossos pecados, a nossa imundícia, a nossa condição miserável de homens falhos e homens pecadores. O lavar com água é o lavar externo, que tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com uma mudança de comportamento, com uma mudança de ações. Uma parte ligada à outra, interna e externa. Amar não é trabalho fácil, é trabalho árduo. Inclui tarefas humildes, grosseiras, nada atraentes, mas necessárias. Até disse no domingo passado que naquele momento, quando Jesus tomou a bacia com água e a toalha, os discípulos devem ter olhado um para o outro, como que querendo saber quem é que tomaria esta incumbência. Quem é que tomaria aquela água e lavaria os pés dos outros? Ninguém olhou para si, mas olhou para o outro. Olha, é serviço? Então faz você. Eu sou mais importante, eu preciso. Você é que deve. Interessante essa atitude, porque entre eles brigavam para ser o maior. Entre eles disputavam a primazia. E eles foram surpreendidos com a atitude de Jesus.
Ele sendo o Senhor, a pessoa principal daquela casa, foi ele quem tomou a bacia, foi ele quem tomou a água, foi ele quem tomou a toalha, foi ele quem passou a lavar os pés dos discípulos. E eles ficaram todos estarrecidos com isto, constrangidos até. E, de certa forma, o constrangimento foi necessário, porque, de outra forma, eles não entenderiam essa lição a respeito do amor. Jesus disse, se eu fiz isso com vocês, vocês devem fazer isso com os outros. Entender que amar é servir. Às vezes não é nada fácil, às vezes é um trabalho muito humilhante, muito sacrificante, muito grosseiro, nada atraente, cuidar das pessoas em suas necessidades, mas é necessário. É assim que a gente ama uns aos outros. João era o discípulo, um homem que no final da sua vida se mostrou amoroso, mas quando jovem era um homem violento, invejoso e arrogante. E essa vida foi transformada pelo amor de Jesus. Jesus amou também a Marta e a Maria. Jesus amou ainda o jovem rico. São várias passagens nos evangelhos que mostram o amor do Senhor sendo demonstrado por Jesus às pessoas. Então, o mandamento é para amar as pessoas, não como nós queremos que elas sejam, mas como elas são. Então, hoje veremos a segunda maneira de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. Tem uma historinha interessante que eu encontrei, que mostra os pais, o pai e a mãe e os filhos dentro de uma casa, naquele trabalho árduo de educação, de ensino sobre o dever da obediência. E os pais eram muito firmes na educação dos seus filhos, pois queriam o bem deles. E os filhos, claro, não gostavam de ser repreendidos, e muito menos não gostavam de ser disciplinados. E os meninos, muito espertos, eles arrumaram um jeito de amenizar um pouquinho a dor e o sofrimento da disciplina. Os pais, quando disciplinavam os filhos, mandavam para o quarto. Vocês vão ficar lá no quarto de castigo. E o que acontecia? Era o segundo andar, os meninos olhavam para fora, tinha uma árvore bem próximo à janela do quarto deles. E através daquela árvore, eles desciam, davam um jeito de descer para escapar do castigo sem os pais notarem. Pelo menos eles achavam que os pais não notavam, né? Então eles desciam e continuavam brincando lá fora. Tudo a surdina, até um determinado momento em que tinham de voltar. Aí todo o trabalho de novo para subir na árvore, voltar para os quartos e ficar quietinhos lá. E certa ocasião, os pais já preocupados com as reinações dos meninos, eles passaram a orar com mais intensidade a Deus, para que Deus fizesse deles filhos mais obedientes. Não estavam suportando tanta desobediência dos meninos. Que Deus fizesse um milagre na vida deles. Um dia o pai chegou e olhou para aquela árvore e ele disse para a mãe, olha, essa árvore faz muito tempo que não está dando fruto. Não será melhor cortar essa árvore, derrubar essa árvore, porque ela já começa a afetar a própria estrutura da casa. E eles estavam nessa decisão de cortar a árvore, de eliminar a árvore.
E os meninos ouviram a intenção dos pais de cortar a árvore e começaram a pensar, poxa, e agora, como vamos fazer para escapar da nossa fuga? E os meninos, no dia seguinte, quando fizeram uma reinação, foram colocados de castigo, olharam para fora, será que a árvore está lá? A árvore ainda estava. Mas aí eles se lembraram também, nosso pai vai cortar a árvore porque ela não dá mais fruto. Um conversando com o outro, como vamos fazer para que essa árvore dê fruto e a gente não perca a nossa rota de fuga? Todo o dinheirinho que eles tinham guardado, eles juntaram e foram num supermercado e compraram quantas maçãs eles puderam comprar. Encheram a sacolinha de maçãs. Aproveitaram aquele dia que os pais deram uma saída, já no finzinho da tarde, e começaram a amarrar as maçãs nos galhos. Encheram a árvore quanto eles conseguiram de maçãs, todas amarradas com um fiozinho preto, que era para os pais não perceberem. Os pais voltaram à noite, obviamente não perceberam tudo aquilo. No dia seguinte, os meninos acordaram e correram para junto dos pais, dizendo, papai, mamãe, veja que maravilha aconteceu, a árvore está cheia de frutos. Venham ver. Os pais, obviamente, saíram correndo junto com os filhos e foram ver o que tinha acontecido. E, de fato, a árvore estava cheia de maçãs. O pai disse para a mãe, querida, Deus fez um milagre. Nós íamos cortar a árvore porque não dava frutos. E o que é que nós estamos vendo? A árvore cheia de frutos. A esposa voltou para o marido e disse, o milagre é maior ainda, querido. Por quê? Porque esta árvore é uma pereira e ela deu maçãs. Que coisa, né? Os meninos tentam escapar, mas não conseguem, né? Uma árvore que não produzia frutos. E por não produzir frutos, precisava ser cortada, porque já estava atrapalhando e já estava comprometendo as estruturas de uma casa, ou da casa que eles moravam. O texto que vamos ler está em João 15, fala a respeito de produção de frutos. João, Evangelho, capítulo 15. A partir do versículo 1, diz assim, João capítulo 15, a partir do versículo 1. Ok. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo
e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Até o versículo 16. Duas palavras aparecem com bastante frequência no texto que acabamos de ler. E uma delas é fruto. O assunto do texto não é salvação. Quanta gente que descuidada lê esse texto e pensa que o assunto é salvação. Mas o assunto não é salvação. É fruto. Uma coisa diferente da outra. E aí a gente fica pensando, mas o que é que Jesus quer dizer com fruto? Precisamos entender que fruto não se trata em si de boas obras. Não se trata das coisas que fazemos. Fruto é evidência externa da vida interna. Pode não ser ações, atitudes. Às vezes tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa postura. É uma evidência de que Jesus está em nós, de como transmitimos a vida de Jesus para os outros. Às vezes só as obras não indicam isto. Quantos que se denominam discípulos, mas não têm um comportamento bondoso, justo, semelhante ao de uma pessoa que não conhece Jesus ainda como seu Senhor, como seu Salvador. E às vezes tem uma vida muito mais rica de obras e realizações do que este que se denomina discípulo. Todavia, quando a vida do discípulo está cheia de Jesus, ele vai manifestar essa presença plena do Senhor, seja através das obras, seja através do comportamento, seja através das suas atitudes, das decisões que toma, da postura como ele tem diante das pessoas e diante das situações, sempre mostrando o que Jesus faz ou o que Jesus faria no lugar dele. Fruto, portanto, é evidência que a gente manifesta daquilo que já está dentro do nosso coração, dessa presença plena. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. No versículo, chama a atenção esta expressão verdadeira, contrastando
com uma falsa videira. Não precisamos ler esse texto de Jeremias 2:21. Mas nesta passagem, Israel foi comparado a uma videira. Israel, o povo que se denominava povo de Deus, foi chamado de videira. Mas nesta passagem, Jeremias 2:21, mostra que é uma videira que ficou comprometida pelas suas más ações. Uma videira doente, uma videira inútil, de uma falsa videira, alguma videira que deveria dar frutos, bons frutos, e que não estava produzindo isto. Israel se considerava videira. Ao dizer Jesus que ele é a videira verdadeira, ele dizia que Israel não tinha razão de se chamar videira. Mesmo porque a expressão não tinha sido dada por Deus, mas Israel mesmo se autodenominou videira. Ou seja, a árvore que dá a uva, que é símbolo da vida. Ao dizer Jesus que ele é a videira verdadeira, Jesus está dizendo que só ele é a vida e só ele pode dar vida. Israel não tinha essa prerrogativa de querer ser a videira e dar vida para os outros, porque pelas próprias ações mostrava que o interior de Israel estava comprometido pelo pecado, pelas coisas desastrosas que fazia. Então Israel não era a videira. Jesus sim é a videira. Só ele é quem pode dar vida. E vida em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, em toda a sua utilidade. Eu sou a videira verdadeira. Aí Jesus começa a discorrer o texto. E a gente vai perceber, de fato, que não se trata de salvação, e sim de uma postura, de uma vida que se apresenta como discípulo, evidenciando que de fato é discípulo. Veja bem as comparações que Jesus faz. Ele apresenta o assunto. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí então Jesus se volta para os discípulos, dizendo que por causa da sua obra redentora na cruz do Calvário, que no tempo, na história, ainda iria acontecer, em momentos seguintes, ele diz que no tempo de Deus, aqueles discípulos já estavam limpos, já tinham sido alcançados pela obra da redenção. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mais do que qualquer palavra proferida pelos lábios de Jesus, a palavra aqui era o próprio Senhor Jesus. Dentro daquela expressão que o apóstolo João usou, do verbo. O verbo, a expressão, a evidência, a manifestação de Deus. Ele diz o verbo de Deus, que veio habitar entre nós. O verbo que já estava na criação do mundo e através dele todas as coisas vieram a existir. E João compara o verbo Jesus com o Pai, dizendo, e o verbo era Deus. Jesus é aquele que nos limpa de todo pecado. É aquele que muda o nosso coração, como nós cantamos na música anterior. É aquele que transforma. Já estamos limpos pela palavra. Aqui dentro a obra da redenção já aconteceu. Então Jesus volta ao ensino sobre a videira e os ramos, para dizer como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poder dar, se não permanecerdes em mim.
A palavra que se destaca agora é permanecer. Quando a gente se põe, até por curiosidade, a contar quantas vezes aparece o verbo permanecer nesta passagem, a gente se surpreende, porque são 12 menções em 16 versículos lidos. E eu sempre digo que quando uma palavra aparece repetidamente num texto, essa palavra é chave para a compreensão do conteúdo da mensagem que esse texto está expressando. A palavra permanecer, portanto, é chave, juntamente com a palavra fruto. Como é que nós damos fruto? A semelhança do ramo e da videira. Na medida que nós permanecemos em Jesus. Se permanecemos nele, então damos fruto. Um ramo não pode dar fruto se não estiver na videira. Ele só dá fruto quando está ligado à videira. Então nós só vamos produzir frutos se estivermos ligados a Jesus. Só vamos manifestar a vida de Jesus se nós estivermos ligados nele, em comunhão com ele. Caso contrário, o que acontece com o ramo que não produz fruto? O agricultor vem e corta. Os servos vêm, apanham o galho infrutífero, lança no fogo e queima. Então é necessário, para produzir fruto, estarmos ligados à videira. De nós mesmos, nós não produzimos fruto. Nós não manifestamos a vida de Jesus para ninguém. Nós não conseguimos fluir as palavras de Jesus para os outros, os ensinamentos de Jesus para os outros, se não estivermos ligados nele. Porque é ele quem vai fazer isso através de nós. A seiva da vida vai ser transportada através dos ramos, a fim de produzir frutos. Então a chave, estarmos ligados no Senhor. O ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Jesus, logo, não estaria fisicamente com os discípulos. Já estava chegando, naquela mesma noite em que ele proferiu esse sermão, ele seria entregue pelos homens para ser julgado, condenado e morto numa cruz. Morreria. Ressuscitaria 3 dias depois. E 40 dias depois, retornaria ao céu. Então, fisicamente, o tempo seria muito curto. Não estaria muito mais tempo aqui com os discípulos. Mas ele prometeu enviar o Espírito Santo para que estivesse conosco, habitasse em nosso coração, até o dia do nosso reencontro com o Senhor. Com a presença do Espírito Santo, o Senhor estava estabelecendo uma relação de amizade com os seus filhos, com seus servos, com seus discípulos. Comunhão igual a amizade. Não tem como nós dizermos que somos amigos de alguém se não estamos juntos, se não procuramos estar juntos e fazer coisas juntos. O Espírito Santo estaria em nós e nos levaria a termos essa amizade profunda com o Senhor. No versículo 14, Jesus diz que o maior prazer de alguém é agradar ao seu amigo. Também pudera. Se a pessoa que está junto com o outro só fala mal, se critica, se murmura, se é ingrato, se é desleal, se é infiel, quem tem prazer em cultivar uma amizade assim?
Ninguém. A amizade não se sustenta. Para a amizade se sustentar, coisas boas precisam ser cultivadas entre ambas as partes. Agradar ao amigo. Daí Jesus começa a mostrar a relação com os mandamentos, quando ele diz: se alguém é meu amigo, esse deve fazer o que eu mando. Se nós dizemos que amamos a Deus, que somos servos dele, temos de ser obedientes. Apenas dizer que somos amigos e não fazemos o que ele quer, não expressa verdade. Pelo contrário, mostra que somos hipócritas, porque falamos uma coisa e vivemos uma realidade diferente. Agora, quando dizemos para Deus que o amamos e manifestamos esse amor através da nossa vida, que são os frutos, então Deus se agrada. Então Deus diz: este de fato é meu servo, este é meu filho, este é meu discípulo. Há diversas maneiras de obedecer. Há aquele que obedece por obrigação, semelhante a um soldado. Ele é obrigado. Há uma disciplina severa, ele tem de obedecer. Não pode dizer: hoje eu não quero, hoje não estou com vontade, hoje não estou afim. Ele tem de obedecer. Há aqueles que obedecem por medo das consequências. A gente pensa nos filhos, os pais fazem aquela ameaça: olha, se não obedecer. Então os filhos, por medo das consequências, obedecem. Há aqueles que obedecem em troca de salário. A gente pensa no empregado. Ele é contratado para fazer um trabalho, então ele obedece, porque ele espera receber o seu salário. Mas não é esse tipo de obediência que Jesus estava mencionando. Ele falava em obedecer por amor. O discípulo obedece ao seu mestre, o servo obedece ao seu senhor, o filho obedece ao seu Pai Celestial porque ama. Porque o seu prazer é fazer com que o Pai se sinta bem, se agrade, tenha gozo, tenha alegria, porque o filho é filho obediente, porque o filho ama, porque o filho faz o que o pai quer que ele faça. É esse tipo de amor que o Senhor espera de nós e que está ligado, ou é a maior evidência de um fruto. A gente produz fruto na medida em que a gente ama. A gente ama e expressa esse amor através de obediência, através das coisas que o Senhor nos ensinou. Isso está muito ligado com a nossa prática da oração. Quando Jesus fala: se nós estivermos nele e ele estiver em nós, se permanecermos nessa relação de intimidade, então podemos orar, pedir o que quiser e será feito. A comunhão, porque estamos obedecendo, fazendo o que Deus manda. Estamos ligados. A vontade de Deus está sendo feita. O querer de Deus está sendo manifestado. Então é Deus que está agindo através de nós. Quando isso acontece, a nossa oração será produtiva. Deus sabe muito mais do que nós mesmos as necessidades que existem. Quando abrimos os nossos lábios para proferir a nossa necessidade a Deus, certamente essa oração será respondida positivamente, porque a vontade de Deus é que estará sendo feita, não a nossa. Muitos cristãos dão soluções mundanas aos seus problemas, porque estão muito mais próximos do mundo do que da palavra. Muito mais próximas do mundo do que da palavra. No ministério a gente conversa com muita gente. Todo dia a gente está conversando com as pessoas. Às vezes, as nossas conversas
são mais formais em termos de aconselhamento, de instrução. E a gente percebe nas conversas que muitas vezes os crentes estão muito mais próximos das soluções que o mundo apresenta. Veja um conflito num casamento. Uma coisa que começa a perdurar, a dificultar cada vez mais o diálogo. Daqui a pouco as pessoas estão tomando a decisão, olha, não está dando certo, a relação está desgastada demais, não vemos nenhuma esperança para que isto dê certo. Vamos separar. Cada um vai para o seu lado, cada um toma conta da sua vida, cada um faz do seu jeito. Não está dando certo, por que vamos ficar aqui vivendo nesse tormento todo? É isso que o mundo ensina. Não deu certo, joga fora. Parte para outra. Mas é isso que Deus ensina? Não é. Não é isso que Deus ensina. O Senhor tem ensinado que a vida a dois é até que a morte separe. Se nós não sabemos lidar com os problemas, Deus tem as soluções. As soluções do mundo não resolvem. Pelo contrário, prejudica. O que é que tem acontecido com os casais que se separam? Eles se unem numa nova relação, daqui a pouco acontece o quê? Mais brigas vêm, mais desajustes. A solução, vamos separar de novo. Isso ilustra como o ser humano ele age e reage diante das situações. Todas as coisas, inclusive pessoas, para o ser humano passaram a ser descartáveis. Todas as coisas, todas as pessoas, todos os relacionamentos. Mas com Deus não é assim. Para Deus nada é descartável. Problemas vão acontecer, mas as soluções existem. Dificuldades, para Deus, não podem ser jamais impedimentos. Dificuldades precisam ser encaradas pelos seus filhos como desafios. Deus está fechando uma porta, Ele vai abrir outra. Ele está enviando uma situação difícil, Ele vai dar provisão a essa situação difícil. Ele permite que uma crise aconteça, Ele vai ser a solução para essa crise. Nós desistimos das coisas muito fáceis. Muito fáceis, a gente desiste, vai embora, quebra a cabeça, a gente sofre mais ainda. O Senhor tem as soluções para nós. Se estivermos ligados nele, em intimidade com ele, buscando de todo o coração, e as suas palavras estiverem em nós, então as respostas virão. O socorro virá, o livramento virá, a porta aberta vai acontecer diante dos nossos olhos. Só temos de estar esperando nele, aguardando por ele. O outro fator para a boa produção de frutos é a poda, de que Jesus mencionou lá no versículo 2. Ele falou, o ramo, se ele está na videira e não está produzindo fruto, ele está prejudicando os outros ramos que estão bons e saudáveis. Cortar um ramo ruim, ainda que seja doloroso, é necessário, porque ele vai impedir que os ramos que estão bons e produzindo se contaminem e fiquem doentes. Limpar, tirar fora aquilo que não está bom, aquilo que não está produzindo, vai permitir que aqueles que estão bons e produzindo tenham mais força, mais vitalidade, reajam de maneira mais positiva. Veja, se nós traduzirmos o texto de forma errada, se pensarmos que o assunto é salvação, o que acontece? Deus está dizendo que aquela pessoa que é imprestável, que não está produzindo fruto, deve ser cortado e lançado fora. Não é isso. Jesus não disse anteriormente que todo aquele que o Pai lhe dá
aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Então o assunto não é lançar fora pessoas, o assunto é fruto. O que precisa ser cortado das nossas vidas são aquelas coisas ruins que não estão produzindo fruto, que não estão cumprindo a missão pela qual existem. Se há palavras indevidas na nossa boca, se há assuntos indevidos, se há um comportamento indevido, isso precisa ser lançado fora. Para que aquilo que está bom fique melhor. Aquilo em que há vida se torne mais forte ainda. Então o fruto venha e com abundância. É fruto. Coisas erradas que precisam ser descartadas, porque se não forem descartadas, elas vão prejudicar aquilo que está certo. Esse trabalho de poda é um trabalho que o Senhor faz. Nenhum de nós gosta de lançar fora uma coisa que está ruim, porque a gente se apega tanto. Veja um dente que está comprometido. A gente resiste a ir a um dentista para cuidar do dente que já está ruim. Mas o dente ruim, ele prejudica os outros que estão bons. Um exemplo simples que a gente dá, para mostrar que ir ao dentista não é coisa gostosa. Às vezes tratar de um dente ou extrair um dente não é coisa gostosa, é dolorosa. Para alguns chega a ser até traumático, mas é necessário para a saúde bucal. Da mesma forma, é hora de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, o que existe em mim que precisa ser tirado? É alguma palavra, algum comportamento, alguma atitude, alguma decisão errada? Mostra, tira de mim essas coisas. Isso é necessário para que a nossa vida seja mais saudável diante do Senhor. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se nós somos reconhecidos pelo amor às pessoas, somos reconhecidos também como discípulos do Senhor pelos frutos que produzimos e que evidenciamos ser a vida de Jesus em nós e através de nós. Que a nossa oração seja essa: Senhor, a minha vida está diante do Senhor. Fale por mim, faça por mim, age por mim, para que os outros, quando verem e chegarem até mim, possam se achegar ao Senhor e saber que o Senhor é que está agindo e não eu.